Já estão prontos para ouvir a palavra nessa noite? Então abram suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 5, do verso 25 ao verso 26. Evangelho de João, do capítulo 5, do verso 25 ao verso 26. Enquanto você abre sua Bíblia, eu não posso deixar aqui de agradecer a nossa irmã Alice. Que Deus continue lhe abençoando. Ela está interpretando aqui, não sei como é que ela fala a respeito dela mesmo, mas que Deus lhe abençoe. É o laço, né? Pronto, já aprendi um sinal aqui. Meus irmãos, eu vi os vídeos aqui do curso que teve de massas aqui na igreja. Foi um negócio lindo. Eu soube até que a minha massa está na geladeira, né, minha irmã? Senhora, eu vou pegar a minha também. É assim que diz sim? Sim, amém, amém. Então, eu vi aqui, foi fantástico, já vi testemunhos, pessoas já me mandaram mensagem no privado, agradecendo a Deus por essa oportunidade que tiveram. Eu vi que foi um trabalho fantástico. Quantos aqui tiveram aqui no curso, no sábado? Amém, amém, o pessoal lá no fundo, foi bênção. Eu vi que foi um negócio lindo, e vou experimentar a massa, no domingo que vem, ou na quarta-feira, eu vou dizer se estava boa mesmo, mas que Deus continue abençoando a vida da irmã Alice, a vida do irmão Maciel, que veio aqui fazer esse curso, porque nós vamos fazer mais, irmãos. Nós vamos estar aqui na igreja, sempre que pudermos, também ajudando os irmãos nessa luta, porque a gente sabe que muitas vezes um curso desse, uma profissão que alguém aprende, pode mudar a sua vida, pode mudar a sua forma de lidar com as situações, e a igreja está aqui para isso também. Amém? Todos acharam? João 5, do 25 ao 26, a Bíblia diz assim, eu vou estar lendo aqui na Nova Versão Internacional: eu lhes afirmo que está chegando a hora, e que já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem, viverão. Pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Feche seus olhos. Pai, nós tomamos a autoridade espiritual desse lugar agora em nome de Jesus. Sabemos, Senhor, que a Tua atmosfera já está estabelecida aqui. Meu Pai, nós já ungimos as portas dessa igreja, crendo, Senhor, que aqui, meu Pai, nesse santuário, somente o Teu Espírito tem liberdade para habitar. Demos ordem, Senhor, no começo desse ano, que todo demônio ficasse daquela porta para trás. Mas agora pedimos ao Senhor, meu Deus, que os Teus anjos estejam varrendo, Senhor, todo demônio dessa rua, varrendo, Senhor, todo espírito maligno, meu Pai, que quer trazer perturbação, que quer trazer medo, que quer trazer pânico nesse lugar. Senhor, nós não aceitamos. Nós estabelecemos o Teu reino neste lugar, estabelecemos, Senhor, a Tua autoridade, Senhor, nesse bairro. Pedimos ao Senhor, meu Pai, nessa noite, que respalde a nossa oração que fazemos em nome de Jesus, e que o Senhor, meu Deus, amarre todo demônio e mande, Senhor, embora daqui desse lugar. Nós não aceitamos demônios de morte nessa região, demônios, Senhor, de prostituição nessa região. Meu Pai, que o Senhor faça um renovo neste lugar, um rebuliço, Senhor, nessa rua, que essa rua passe a ser conhecida, Senhor, como a rua do encontro com Deus, com a rua da salvação, a rua da manifestação do poder de Deus. Que as pessoas saiam dos quatro cantos desse bairro para encontrar, meu Deus, com o Senhor aqui, meu Pai, neste lugar. Nós profetizamos a Tua vida, Senhor, neste lugar agora, em nome de Jesus. Pedimos ao Teu Espírito Santo que esteja conosco, em nome de Jesus. Irmão Miro, eu vou lhe pedir uma gentileza. Aí do lado de fora, nessa planta, quebra uma flor ou uma folha de uma planta dessa aí, uma galinha, traga para mim em nome de Jesus. Queridos, enquanto o irmão Miro traz a planta, eu quero que você veja algo nessa noite, que muitas vezes nós passamos despercebidos na vida. João 5, do verso 25 ao verso 26, você vai ver uma afirmação que, no mínimo, faz com que você desperte a sua atenção, porque quem está falando aqui não é um discípulo, quem está falando aqui não é alguém que ouviu. Muito obrigado, meu amado, que Deus lhe abençoe.
quem está falando aqui é o próprio Jesus. Mas se eu lhe fizesse uma pergunta nessa noite, e lhe perguntasse se essa flor, ela está viva ou se ela está morta, o que você me responderia? Ela está viva? Ela está viva ou ela está morta? O auditório ainda está dividido. A planta está viva ou está morta? Está morta? Oi, alguém já falou aqui alguma coisa diferente. Ela está morrendo. Ela está morrendo. Irmãos, eu quero lhe fazer agora outra pergunta. O que é então que define o que está vivo e o que está morto? O que define o que está vivo e o que está morto? A raiz. Muito bem. O que é que vai acontecer com a planta que foi tirada esse galho aqui e que está com a raiz na terra? O que é que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Eu já ouvi alguém falar aí que vai morrer também. Bom, se essa daqui vai morrer porque você cortou, e a diferença do que está vivo para o que está morto é a raiz, eu vou lhe dar uma boa notícia. A planta que também está com a raiz na terra vai morrer do mesmo jeito que essa daqui. E aí você quer me dizer que ela está viva também? Ficou difícil agora, não foi? Ficou difícil dar um glória. Irmãos, prestem atenção. Eu quero que vocês entendam o conceito de Deus e o nosso conceito. Para nós que vivemos nessa terra, preste atenção. Eu quero que você preste atenção nisso, porque é muito importante. Para nós que vivemos nessa terra, nós definimos o que está vivo e o que está morto, de acordo com a nossa realidade. Com a nossa realidade. E qual é a nossa realidade? Nós definimos o que está vivo quando ele cumpre o seu ciclo nessa terra. E qual é o ciclo da planta? Ela era uma semente, ela cresceu, ela vai dar flores, ou vai dar frutos, vai dar as suas sementes, e depois ela vai morrer. Mas se ela cumprir o seu ciclo natural, enquanto ela estiver ligada à terra, nós aqui julgamos que ela está viva. Por que viva? Porque ela está vivendo a normalidade do curso dela aqui na terra. Ela está viva porque ela está se alimentando e recebendo nutrientes, ainda que de forma temporária, mesmo que o seu destino final seja a morte, mas porque ela ainda está cumprindo o seu ciclo e o seu objetivo, dentro da nossa realidade, nós dizemos que ela está viva. Mas você sabe que ela vai morrer, você sabe que o destino final dela é a morte. E essa galha, porque nós dizemos que ela já está morta ou está morrendo, aí é mais fácil você entender, porque alguém quebrou essa galha de onde ela estava. Só que você observou que da hora que o irmão Miro quebrou até agora não alterou nada? Se eu não estivesse lhe mostrando a minha mão e tivesse um vaso de planta aqui, você seria capaz de julgar se essa planta está viva ou está morta apenas pela aparência dela momentânea? Não. Por quê? Porque há poucos minutos atrás ela estava se alimentando da seiva que estava correndo e vindo da raiz. Mas como ela foi quebrada, embora você não tenha ainda observado isso, mas pela experiência, você é capaz de concluir que o destino dessa planta é de uma forma mais acelerada. Preste atenção agora, ela interrompeu o seu ciclo natural, e antes que ela cumpra tudo aquilo pelo que ela foi projetada e enviada para servir nessa terra, ela vai começar a murchar. Não vai nascer mais as outras flores que estão aqui, só o botão. Ela não vai crescer ao ponto de suas folhas secarem, caírem e murchar. Foi interrompido o processo na vida dessa planta. Então, por isso, nós dizemos que essa galha, ela já está morta. Embora tenha aparência de viva, embora eu seja capaz de conservar ela por mais um tempo, mas se eu botar ela aqui, junto com essas plantas que são de mentirinha,
No domingo que vem, quando você chegar aqui, o que é que já aconteceu com essa galha? O panorama, irmãos, do que a gente vê de acordo com a nossa realidade, não é o que Deus vê de acordo com a realidade dele. Deus vive em uma dimensão em que as coisas são eternas. É por isso que Jesus ele vai nos confrontar e falar de uma vida verdadeira. Ele fala da vida eterna como uma vida verdadeira, como se a vida que nós levamos aqui nessa terra não fosse ainda a vida verdadeira. Por quê? Porque no dia que o homem foi cortado de Deus, no dia que o homem deixou de ter em si o Espírito de Deus na comunhão do jardim, o homem virou como essa galha. Você já nasce e você diz que você está vivo. Nós nos julgamos vivos, mas assim como a planta que está lá fora, o nosso destino final, e de todos que estão aqui, é a morte. Ainda que você cumpra todo o seu papel, uns infelizmente vão escolher um estilo de vida que vai acelerar esse processo. Uns infelizmente, eles estão procurando para si a morte. Mas por mais que você seja uma pessoa devota a Deus, nesse mundo, todos que estão aqui, se Jesus não voltar antes, nós vamos passar pela experiência da morte nesse mundo. Aí eu lhe pergunto, nós estamos vivos ou estamos mortos? Porque Jesus, quando olhou para a terra, ele não olhou para o que estava do lado de fora, ele não olhou para a aparência dessa flor, ele não olhou para nós, porque o que o salmista diz é que o homem é como a relva, e a sua beleza como a flor da relva, que passa tão rápido como essa flor passa, se você pudesse olhar em uma dimensão eterna. E por mais que nós hoje estejamos bonitinhos, arrumados, perfumados e cheirosos, vai chegar uma hora, irmãos, que o seu espírito sai do seu corpo, e assim como aquela flor, o seu corpo começa a murchar, seu corpo começa a se decompor. E essa é uma visão que o ser humano ele precisa ter da vida, da responsabilidade que nós temos quando ouvimos a voz de Deus. É saber que você está nessa terra, é saber que você está nessa dimensão, mas você não vai morar aqui para sempre. Só que quando você sair dessa dimensão, quando você sair do seu corpo, tem um espírito dentro de você, e a morte não é o fim. Tem gente que já está vivendo nessa terra como se a morte já fosse o destino dele. Ele perdeu o medo da morte. A vida dele já é uma desgraça tão grande que para ele viver ou morrer dá no mesmo. Ele não tem mais esperança, ele não tem amor a nada, ele não tem amor por ninguém, ele também não se sente amado por ninguém. E para ele viver ou morrer dá no mesmo. O que importa é que enquanto eu estiver vivo, pelo menos eu tenho alguns momentos de prazer. Mas deixa eu te contar uma coisa. No dia que você deixar esse corpo e que você entrar na eternidade, você vai descobrir que lá tem uma dimensão diferente, que é diferente de tudo que você conhece e você chama de vivo, porque tudo que é vivo nessa dimensão morre, mas tudo que é vivo na outra dimensão permanece para sempre. O que vai mudar, irmãos, é o seu destino, é se você vai viver permanentemente com Deus ou se você vai viver permanentemente no inferno. Esse é o Evangelho de Cristo, um Cristo que veio ao mundo para lhe anunciar a verdade do que acontece do outro lado. E aí agora Jesus chega no final ali do seu discurso, chama os seus discípulos e diz: olha, vocês olham para as pessoas e vocês julgam que todos estão vivos, porque vocês olham pelo que vocês sabem, pelo que vocês conhecem, pelo padrão que é estabelecido nesse mundo. Mas eu vos digo que estas pessoas elas estão mortas, porque por mais que elas estejam cumprindo o seu ciclo nessa terra, quando elas entrarem na dimensão que vem, elas ainda não se deram conta, mas o que tem dentro delas é morte, não é vida. E o que é a morte na outra dimensão, pastor? Não é deixar de existir em um plano como é nessa, mas morte na outra dimensão é você viver eternamente longe de Deus. Isso é a morte, é o afastamento do reino de Deus, é ser banido como Satanás foi da casa de Deus, da luz de Deus, é viver em trevas eternamente.
até que chegue o dia do julgamento, aonde a Bíblia diz que há um lago de fogo e enxofre, aonde até o inferno vai ser lançado dentro. E eu não sei, irmãos, lhe dizer o que é que acontece lá, porque eu não tenho nem ideia. Eu só sei lhe dizer que hoje é o dia em que Deus quer trazer a esse mundo a verdade do Evangelho, a luz do amor de Deus, que pode salvar a mim e salvar você. Porque nós olhamos pelo lado de fora, e pelo lado de fora todo mundo está bonito, todo mundo está arrumado, mas quando Cristo olhou para aquela geração, Ele disse: olha, eles estão mortos por dentro, e tem uns que por fora estão até mais arrumados do que os outros, estão pintadinhos de branco, estão vestidos com roupas lindas, mas o que tem dentro deles é cadáver, é morte, porque eles são sepulcros caiados. Irmãos, nós não podemos querer viver uma vida supostamente cristã de qualquer jeito, porque a Bíblia diz que a porta do céu ela é estreita, e tem vezes, irmãos, que nós vamos nos acostumando com uma desgraça chamada pecado, e o pecado, o exemplo mais claro que tem para mim, é aquela pessoa que cria cachorro, e que não cuida direito. Eu tive no apartamento de uma pessoa esses dias, que ele disse que o hall todo do prédio sabe o apartamento lá que tem um cachorro, e quando a pessoa passa que ainda está com a porta aberta, ele diz que sente ânsia de vômito, pelo mau cheiro que tem dentro daquela casa. O cachorro urina no sofá, o cachorro urina no tapete. Mas eu vou lhe contar um segredo que talvez você não saiba. A pessoa que mora dentro daquela casa, ela não sente mais o mau cheiro. Ela não sente mais o mau cheiro. Você chega de fora, pede uma pessoa para você ir no banheiro da casa. Quando você entra, eu me preocupo com a minha, porque eu tenho um banheiro que fica na parte de baixo, na cozinha, e lá em casa praticamente ninguém da casa usa. A gente não toma banho naquele banheiro, porque todo mundo usa o mesmo banheiro comum, e fica para uma visita, e às vezes a gente demora um tempo sem receber visita, e aí eu viajo, passo 3, 4 dias fora de casa. Quando eu chego em casa, se a porta do banheiro da cozinha estiver aberta, quando eu abro a porta, eu sinto o cheiro do banheiro, porque o ralo, se você ficar muito tempo sem jogar água, começa a voltar o cheiro do ralo. Aí eu estou fora 3, 4 dias, quando eu chego eu sinto, mas quando eu estou em casa o tempo todo, eu não sinto mais. E o pecado é assim, irmãos. Uma irmã teve um sonho aqui, que aquilo não foi um sonho, aquilo foi uma visão de Deus, mostrando como se o pecado, eu compartilhei com um grupo de louvor, fosse como teias finas de aranha. Irmãos, uma única teia ela não é capaz de lhe deter. Se a aranha colocasse um único fio de teia ao seu redor, certamente você, sem esforço nenhum, romperia. Mas se você permitir que ela continue lhe envolvendo, por mais que os fios sejam finos e sejam frágeis, se ela continuar lhe enrolando, vai chegar uma hora que você vai ficar paralisado. E é isso que o pecado tem feito com essa geração, e é isso que ele tem tentado fazer comigo, irmãos, com você. E às vezes você precisa de alguém que chegue e lhe dê um saculejo e lhe diga: ei, rapaz, para onde é que você está indo? E você tem que parar e tomar um choque de realidade em você mesmo, porque é para lá mesmo que você está indo. Você está indo para o inferno sem ver, porque você já está ficando cego, seus sentidos espirituais já estão ficando entorpecidos, e você pode querer se prender a cargos, a posições, e querer se justificar dizendo: mas eu estou dando resultado no reino de Deus. Uma vez eu tive uma oportunidade de encontrar um pastor. Deus me levou em uma situação, e eu, quando encontrei aquele homem, eu estava indo fazer um projeto, e eu disse a ele, eu comecei a conversar, e ele começou a me contar tudo o que ele tinha feito. E o homem tinha feito muita coisa, tinha aberto igrejas, tinha feito impactos evangelísticos, e tinha feito isso, e tinha feito aquilo, e eu ouvindo ele.
Quando ele terminou de falar tudo, eu disse a ele: pois bem, meu irmão, eu só quero lhe dizer uma coisa. Deus procurou na região alguém com a capacidade que você tinha para fazer o trabalho que o senhor fazia. O senhor tem razão, o senhor era uma pessoa diferenciada fazendo aquele trabalho, mas quando Deus viu que o senhor não podia mais fazer, veio buscar a gente 500 quilômetros distante, porque a obra não era sua e nem é minha, a obra é de Deus. Agora, o que o senhor estava fazendo, Deus estava reprovando. Irmãos, e Deus me deu uma autoridade. Eu comecei a falar com aquele homem começou a chorar, porque ele entendeu que o que eu estava dizendo a ele não veio de mim. Eu não sabia muita coisa sobre a vida dele, sabia alguma coisa, mas não tudo. E quando eu comecei a falar com ele abertamente sobre o pecado, aquele homem era um pastor, ele devia ter idade de ser meu pai, mas a autoridade que Deus me deu, e eu comecei a falar com aquele homem no meio da rua. Não importava, irmãos, o que ele fez. Não importa se o jogador, irmão, jogou o campeonato inteiro e ele foi o maior artilheiro. Se chegar no final do campeonato e ele for a causa da derrota do time dele, irmãos, ele vai ser escrachado publicamente. Aconteceu recentemente com o time do Palmeiras. O time foi campeão da Copa Sul-Americana, não é isso? Libertadores. E foi concorrer ao campeonato mundial. E aí perdeu o mundial. Ninguém lembra mais que o time ganhou. Ninguém lembra mais. Ninguém lembra que do Brasil ele foi o campeão da Taça Libertadores da América. Ele representou o Brasil em toda. Ninguém quer saber. Só quer saber qual foi o último resultado dele. Foi a derrota. Foi concorrer ao campeonato mundial e perdeu. E virou chacota. E no outro dia a rádio, a televisão, o inimigo, os adversários, todos estavam zombando, porque ninguém lembrava mais da vitória, só lembrava da derrota. No mundo do espírito é assim, irmãos. Não adianta você correr e chegar no final não levar o prêmio, porque tudo que você fez perde o sentido se você não conquistar a salvação. As obras terão proveitos para o reino de Deus, mas você vai perder a salvação. E qual era o objetivo de Jesus? Voltando para a pregação, o objetivo de Jesus era que a palavra, o poder que Deus estava dando a ele agora naquele tempo, fosse capaz de trazer à vida os mortos. Eu acho interessante porque em Efésios capítulo 2, do verso 3 ao 5, você vai ver ele dizer anteriormente: todos nós inclui todos, não tem exceção, todos nós também vivíamos entre eles quem? Os pecadores, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça vocês são salvos. Colossenses 2,13 vai dizer: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, porque Ele nos perdoou de todas as transgressões. Preste atenção, irmãos, o que Jesus disse e agora o que já foi dito depois da sua morte, por aqueles que estavam inspirados pelo seu Espírito e vendo exatamente o que é que ele estava falando. Eu afirmo que está chegando a hora, foi o que Jesus disse, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. A voz do Filho de Deus. Irmãos, é muito profundo você entender que o ser humano, ele está morto, ainda que esteja vivo. Ainda que esteja vivo nessa dimensão, ainda que ele esteja vivendo uma vida de frutos nessa dimensão, ainda que ele esteja vivendo uma vida de trabalhos nessa dimensão, mas por dentro do ser humano, é possível que ele esteja morto,
Mas Cristo diz agora: mas eles vão ouvir a minha palavra, eles vão ouvir a minha voz, e quando eles ouvirem a minha voz, eles vão viver. E aí depois os apóstolos vêm nos ensinar e nos dizer: olha, nós estávamos de fato mortos, porque todos nós estávamos mortos, e estando mortos, não havia nada que pudesse nos fazer viver novamente, porque estávamos mortos por causa dos nossos pecados, e por causa das nossas transgressões. Você não sabe porque você fica triste, você não sabe porque você se sente vazio, você não sabe porque você precisa de algo do lado de fora para lhe trazer felicidade, você não sabe. Mas eu quero lhe dizer nessa noite: quando você começa a sentir desejo de alimentar a sua carne, é porque o seu espírito está morrendo. Há um equilíbrio de forças dentro do ser humano que precisa ser desequilibrado. O espírito precisa vencer a carne. Mas se você, irmãos, não busca as coisas de Deus, você vai morrer. E o pior é que tem muita gente que já está morto. E essa foi a carta que Jesus mandou para uma igreja, para a igreja do fim. Tem fama de que vives, mas já estás morto. Eu não estou aí com vocês, não tem vida em vocês. Tem música, tem música. Tem palavra, tem palavra. Tem arrumação e muita teoria, tem. Como essas flores. Elas são lindas. Elas são brancas. Elas têm galhos. E cada uma é mais bonita do que a outra. Tem flores de todos os tamanhos. Mas se você chegar perto dela e passar a mão na pétala dela, você vai ver que ela não tem a maciez de uma rosa que está viva, porque tudo isso aqui está morto. Tudo isso aqui só tem a aparência de algo que é vivo, mas não tem vida. Não tem vida. Isso está morto. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Porque não é a igreja que vai fazer você viver. Não é a igreja. Não é participar apenas de cultos e achar eu podia estar em casa assistindo o Faustão, mas eu vim para a igreja. Não é isso que vai fazer você viver. Não é você chegar apenas para as pessoas lá fora e assumir uma identidade de crente, porque a identidade de crente lá fora e um cheque hoje vale a mesma coisa. Pergunte quem quer um cheque. Hoje o pessoal só quer no Pix, que entra na conta na hora. Nem crédito, nem depósito mais em caixa eletrônico ninguém vai. Hoje é Pix. O negócio é online. Já preparando tudo aí para o anticristo que está chegando aí. O negócio é Pix. Você chega com o seu celular, com a foto do seu cartão de crédito, chega naquela maquininha ali, você só encosta o seu celular, é na hora, já foi o dinheiro de sua conta, é na hora. Antigamente o cartão você tinha que passar com a via de carbono, não era? Depois tirou a via do carbono, você só passava do lado. Depois botaram o negócio do chip, está acabando o cartão com chip, agora é cartão por aproximação. E agora nem o cartão você precisa mais, é só o celular que você encosta na máquina e vai embora. Pix. Eu disse que não ia fazer, que Pix era do diabo. Aí começa a pressão, você vai fazer um negócio, ô meu irmão, você tem conta aqui? Meu irmão, não tenho mais esse negócio não, faz um Pix aí. Ele disse, eu não vou fazer esse negócio não, mas aí chega uma hora, irmão, que você não tem jeito. Eu disse, meu irmão, vou fazer o Pix, mas quando eu descobri que é do diabo, aí eu corto de vez. Ainda não mandaram eu botar nada na mão e na testa, né? Mas eu estou ligado, na hora que botar não vai ter jeito, eu vou jogar tudo para cima. Mas por enquanto deixa eu fazer meu Pix aqui. Mas ainda demorei, fiz a semana passada. Porque não tem jeito. É o que a Bíblia disse, vai chegar uma hora que não vai ter jeito. Porque só vai poder comprar ou vender quem tiver a marca do anticristo. Não sei o que é, é chip, não sei o que é, meu irmão. A Bíblia não disse o que é,
Se dissesse, você ia saber, mas não disse. Disse que é uma marca. Mas no dia que o governo mandar você botar alguma coisa na mão ou na testa, não fique na dúvida, aí você já vai saber que é do diabo mesmo. Aí você vai perder sua casa, aí você vai perder sua conta, você vai perder seu carro, aí você perde tudo nesse dia. Mas por enquanto pode fazer seu Pix, que ainda é só um ensaio. É só um ensaio. Não tem jeito. Mas a verdade, irmãos, é que o sistema do mundo, ele não vai bater nunca com o sistema de Deus, porque o sistema do mundo, ele não foi feito para alimentar o seu espírito. A pergunta que eu lhe faço é: enquanto você entra na igreja, que você está ouvindo louvor, que você está ouvindo a palavra de Deus, e que você está ouvindo sobre o inferno, lhe dá vontade de se prostituir? Lhe dá vontade de você ver pornografia no celular? Porque é a desgraça que vai levar muita gente para o inferno. Muita gente vai para o inferno por causa desse vício, porque é um vício que você muitas vezes tem vergonha de falar com as pessoas. Eu pregava na quinta-feira na sede falando sobre Elias, quando Elias ele foge com medo, porque ele foge sozinho, ele vai abandonando todo mundo, ele abandona o seu servo e ele foge sozinho para o deserto. Mas Deus foi atrás de Elias no deserto, porque tinha alimento para Elias no deserto. E Deus está à procura dos seus adoradores, Deus está à procura dos seus filhos. Só que, irmãos, para que você encontre a vida, você tem que encontrar Jesus. Não é encontrar uma religião, não é encontrar uma igreja para frequentar, você tem que ter um encontro com Jesus. Todos estavam mortos. E aí, irmãos, como a morte física, ela nos traz um impacto muito maior do que a morte espiritual. Jesus chega, e eu dei esse exemplo lá na quinta-feira também, para aquele homem aleijado e diz: perdoados estão seus pecados. Todo mundo olha e aí? Perdoados os seus pecados, e aconteceu o que mais? Você já pensou se na nossa igreja nós nos contentássemos apenas com o perdoados estão os seus pecados? Porque Jesus faz um comparativo. Ele faz um comparativo, e ele diz para aquelas pessoas, ele diz: olha, para que vocês creiam que o Filho do Homem tem poder também para perdoar pecados, eu vou fazer outra coisa aqui. Levanta aí, meu filho, pega aí, vai embora, vai andando aí. O homem aleijado saiu andando, aí todo mundo se espanta, porque chama atenção. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta: e o que aconteceu com o aleijado depois? O aleijado, porque foi curado, ficou vivo? Está rodando por aí ainda esse aleijado que Jesus curou? Preste atenção, porque aqui está o ponto central. Olhe bem, nós julgamos que é uma grande dádiva quando Deus cura um aleijado, porque nós que temos pernas, sabemos como é boa a vida nessa terra, quando você pode andar sozinho. Se todo mundo fosse aleijado, irmãos, ninguém ia estar se doendo, porque o outro não pode andar. Você já viu alguém reclamando porque não tem olho nas costas? Alguém reclamando, chateado com Deus: Deus, faz aparecer olho nas minhas costas. Você já viu? De vez em quando você está andando na rua, toma uma bolada na cabeça, buf, toma uma pancada, você vai andando de costas, daqui a pouco bate a cabeça em algum lugar. Mas ninguém reclama, ninguém aqui fica lamentando, chorando: Senhor, eu preciso de um olho nas costas. Você já viu? Senhor, eu preciso de um terceiro braço, Pai, eu só tenho 2. Você já viu alguém reclamando? Você já viu alguém reclamar porque só tem 2 pernas? Senhor, eu só tenho um nariz só, se eu tivesse 2. Irmãos, nós não reclamamos do que nós não conhecemos. Você acha que é uma grande dádiva, e é verdade, eu não estou dizendo que é mentira, mas nós que temos pernas, lamentamos pelos que têm e não podem usar, e achamos que é um grande milagre de Deus, quando Ele faz o seu poder agir, e levanta alguém de uma cadeira de rodas, para que aquela pessoa ainda possa ter um resto de vida, andando como nós. Mas aquela pessoa um dia também vai morrer, e está cheio de gente por aí com 2 pernas, que não está nem aí para a vida, que está se matando, que está se cortando, que está se mutilando, que está em depressão, mas não tem 2 pernas, não tem uma igreja orando: Senhor, eu quero milagre, levanta o aleijado da cadeira de roda.
Não está uma igreja orando e pedindo a Deus: oh meu Pai, eu quero ver que o Senhor abra os olhos do cego. Por quê? Porque nós que temos 2 olhos, sabemos que a vida para quem tem olho, ela é muito melhor e muito mais prazerosa do que para quem não tem. Mas irmãos, são milagres pequenos. Pastor, o senhor endoidou agora de ver se é verdade. Chama a atenção das pessoas, chama a atenção do público, atrai multidões para ver quem era aleijado e voltou a andar, porque o homem não pode fazer. Quem era cego e voltou a ver, nós ficamos felizes. Mas essas pessoas, elas vão morrer também. Elas não vão viver para sempre. Vão morrer com 2 olhos, com 4 olhos, com 2 pernas, vão morrer do mesmo jeito. O aleijado que Jesus curou, morreu. Até o Lázaro, que já estava morto e Jesus ressuscitou, tornou a morrer de novo. Mas quando Jesus olhou para aquele homem e disse: perdoados estão os teus pecados. Irmãos, é porque nós nunca vivemos a experiência de estar do lado de lá. É porque nós nunca estivemos na casa de Deus. Nós nunca estivemos no céu. Mas Jesus que esteve lá, ele olhava para aqueles mortos e dizia: se eles soubessem o que é ter 2 olhos, se eles soubessem o que é ter pernas, porque eles estão vivendo nesse mundo, achando que está tudo bom para eles, mas eles não sabem que estão mortos, e morto não fala, morto não vê, morto não ouve. E tudo que a gente acha que é magnífico nesse mundo, e tudo que a gente acha que não pode viver sem. Eu não posso viver sem uma cadeira de rodas. Claro, você é aleijado, concordo com você, mas se você tivesse pernas, você não precisaria de uma cadeira de rodas. E era isso que Jesus estava oferecendo para os mortos. Você acha que não pode viver sem a cachaça, você não acha que pode viver sem o sexo, você acha que não pode viver sem a prostituição, você acha que não pode viver sem a mentira. Só que Jesus estava olhando e dizendo: claro, você está certo, é porque você está morto, você está vivendo para alimentar a sua carne. Mas se você soubesse o que é viver com pernas, se você soubesse o que é viver com olhos. E o que é que eu faço, Jesus? A mulher samaritana, Jesus disse: você tem uma sede que não mata, mas eu tenho uma água viva, que se você bebesse dessa água, como é que eu vou desejar aquilo que eu não conheço? Como é que eu vou desejar essa água viva se eu nunca bebi dela? Tem coisas que a gente experimenta na vida que a gente nunca desejou porque a gente não conhecia. Dificilmente eu conheço uma pessoa que toma açaí a primeira vez e gosta. Difícil. Alguém toma aquele negócio aquela primeira vez, diz: um negócio ruim, com gosto de terra, né? Toma por educação. Mas se você vacilar, você começa a tomar todo dia. Eu me lembro a primeira Eu me lembro a primeira vez que eu fui comer comida japonesa. Tem gente que vê aquela comida, né? Eu vou lhe contar 2 experiências sobre comida japonesa. Uma é minha e uma foi do meu casamento. O Hiper Bom Preço, na época era Bom Preço. Não estou fazendo merchandising porque não existe mais, né? Mas foi um dos primeiros que começou a vender umas plaquinhas de sushi. Não sei quem lembra. Você chegava naquela parte onde vende queijo, não sei o que, ficava uma plaquinhazinha lá com um negocinho do sushi. Eu doido para comer. Naquela época, sei lá, uns 20 anos atrás, custava R$50. O quilo do feijão era R$1. Então bote aí que dava para comprar 50 quilos de feijão. E toda vez que eu ia no mercado: meu pai, deixa eu levar um negócio desse de sushi. Meu pai: menino, você não vai comer isso. Você não está vendo que você não vai comer? Não, meu pai, mas eu quero, não vai, não compra. Aí eu me lembro que minha avó foi lá em casa, era o ano de Copa do Mundo, minha avó, mês de junho, quando começa, né, a Copa do Mundo. Se eu não me engano, foi a Copa de 2002. E aí eu não sei se 2002 teve Copa, mas foi no ano desse aí, logo do começo teve. Pronto, então é isso aí mesmo, acertei. Acho que foi no ano de 2002. Aí minha avó estava lá em casa, a mãe de meu pai, e como ela tem muitos filhos, né? São 14 no total, e tem muitos netos, então meu pai já é o 11º da lista, então eu sou
um dos poucos netos, assim, dos últimos netos já. E eu convivi pouco com minha avó. Então ela passou um tempo lá em casa, ela morou lá em casa quase 6 meses. E aí minha avó, por ter talvez pouco tempo comigo, queria me agradar. E aí quando ouviu eu pedindo a meu pai para trás, meu pai disse: eu vou no mercado, fica aqui com sua avó. Eu disse: eu vou ficar, mas traga o meu sushi. Aí minha avó disse: ô Eugênio, que tribulação não, minha avó não falava tribulação, né? Atualizando a linguagem. Mas era o que ela queria dizer, é o espírito da palavra. Que tribulação é essa? Esse menino querendo fugir. Minha mãe... Aí meu pai disse: não, minha mãe, ele não quer fugir não, é sushi. Ah, meu filho, então compra esse negócio para esse menino. Mas minha mãe é caro demais. Não, minha avó foi e deu dinheiro para ele trazer. Ah, meu irmão, a expectativa do coração. E eu aí peguei, botei uma mesa do lado de fora da casa, forrei com a toalha, acendi as luzes, só faltou botar aquele babador, né? Só não botei porque não tinha. Arrumei tudo, meu irmão. Aí chega meu pai do mercado, eu nem esperei ele abrir o carro, eu já estava abrindo a porta e peguei minha placa e botei lá. Aí quando eu peguei o primeiro pedaço que eu botei na boca, aí, meu irmão, comecei a mastigar, e aí subiu aquele cheirão de peixe cru, e mastiga para um lado e a barriga começou. Sangue de Jesus. E a pressão psicológica ainda foi pior, né? Que aí tá meu pai, você tá vendo que eu disse que você não ia comer? Aí eu ainda tive uma ideia, eu disse: não, mas eu acho que é porque pode dar uma fritada aqui para melhorar. Você não vai fritar nada, agora você vai comer cru. Ainda bem que meu pai foi bonzinho, deixou eu jogar no lixo, que eu não teve jeito de eu comer, irmãos. Mas depois, uns 3 anos depois, aí um colega meu foi comprar um sushi e eu vi como ele comia. Aí eu vi que tem molho, que você tem que botar um negócio no molho. Não é pegar um pedaço de peixe cru de vez e jogar na boca. Aí eu olhei e disse: ah, agora eu estou entendendo o processo. E aí você começa a comer. Hoje, se eu passar na frente de um lugar onde vende comida japonesa, eu sinto desejo de comer. Porque você experimentou, comeu, gostou, você volta de novo. No meu casamento, eu comprei 3 barcas daquele negócio. Irmãos, foi tudo pro lixo, porque o povo via bonitinho, pegava, botava no prato, quando botava na boca, peixe cru, lixo. Foi tudo praticamente pro lixo. Eu fui vendo no final da festa o pessoal limpando as mesas, quase tudo pro lixo, porque as pessoas comeram e não gostaram. Mas quando você come algo que você gosta, irmãos, o seu organismo sente desejo de comer de novo. É assim que funciona. O seu apetite é a sua experiência daquilo que lhe trouxe prazer. Se eu lhe disser algo sobre a palavra de Deus, se você um dia não teve a sua experiência com Deus, se um dia você não recebeu a palavra viva da verdade, que um dia lhe trouxe a sensação de estar vivo, eu vou estar pregando para mortos, eu vou estar falando para ossos. E irmãos, se eu chamasse a melhor orquestra do mundo para fazer o melhor concerto do mundo em um cemitério, eu tenho certeza que eles não receberiam nenhum aplauso. Se eu pedisse aos melhores chefes de cozinha para fazer o seu melhor menu para servir em um cemitério, eu tenho certeza que eles não receberiam um elogio. Se você comprasse os melhores perfumes e despejasse todo ele em um cemitério, as pessoas que moram ali não se sentiriam nem um pouco agradadas por isso. Por quê, pastor? Porque eles não têm vida. E quem não tem vida não pode experimentar aquilo que é típico de quem está vivo. Se chover aqui dentro dessa igreja, para essas plantas que estão do meu lado é indiferente. Se tem sol ou se não tem, para elas não importa, porque elas não têm vida. Mas você vê a planta toda murchinha, quando você rega ela, você volta minutos depois, você vê como ela se revigorou, como ela está brilhando de novo. Por quê? Porque agora para ela a água importa, porque ela está viva. Você pode entrar numa igreja e dizer: que saco esse pastor que grita e conta a vida dele, e eu não estou nem interessado nisso, eu quero ir embora daqui. Eu tenho uma notícia para lhe dar. Se você ouvir a voz do Filho de Deus, Ele vai trazer uma vida dentro de você.
E você pela primeira vez vai se sentir, é algo que vai vir dentro de você. Eu não tenho como lhe explicar o que é. Eu não tenho como explicar para ninguém como é que está apaixonado, mas quando você está, você sabe. Quando você está apaixonado, você sabe, você só pensa na pessoa, você só quer estar com a pessoa. E se disser, olha, tem que andar daqui até o São Rafael para ver a pessoa que você ama, irmãos, é perto. É perto. É perto. É perto, irmãos. As distâncias ficam mais curtas. Por quê? Porque nós estamos nos movendo pelo que estamos sentindo. Quando você está vivo, que você começa a sentir a vida de Deus dentro de você, irmãos, as suas prioridades mudam, a sua vida muda. Existe um homem na Bíblia chamado Jairo. Você vai encontrar esse relato em Mateus 9. Eu separei Mateus, os 3 evangelhos contam. Mas em Mateus, eu acho que a coisa já foi resolvida mais rápido. Mateus diz assim: falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou. Mateus 9,18, na Nova Versão Internacional. Ajoelhou-se diante dele e disse: a minha filha acaba de morrer. Vem, impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Irmãos, todo mundo estava ouvindo falar de Jesus. Na sinagoga foi dada uma ordem: olha, quem seguir esse homem não faz mais parte do nosso meio, porque esse homem, ele é um impostor. Só que a Bíblia diz que o próprio Pilatos, quando foi julgar Jesus, ele teve a consciência, ele viu que eles estavam entregando Jesus por inveja. A Bíblia faz o relato do sentimento que Pilatos teve quando foi julgar Jesus. A Bíblia diz, e ele viu que eles estavam entregando Jesus por inveja. Esse homem, irmãos, ele conhecia a Bíblia. Jairo era uma pessoa que talvez tivesse obras dentro da igreja. Tivesse obras. Jairo era alguém que podia ter uma relevância. Quem sabe se fosse no tempo de hoje não tinha um canal do YouTube de Jairo. Quem sabe o Instagram dele não estaria bombando. 5 livros escritos, chamado para ministrar nos grandes congressos de Camboriú. Mas a questão, irmãos, é que um dia a morte cruzou o caminho de Jairo. E a teologia de Jairo não foi suficiente para lidar com a morte. O ministério de louvor da sinagoga de Jairo não foi suficiente para lidar com a morte. Quando Jairo entendeu que o problema era a morte, ele entendeu, agora chegou a hora de eu tirar minha roupa de dirigente de sinagoga. Agora chegou a hora de eu abrir mão das minhas vaidades. Agora chegou a hora de eu abrir mão dos meus títulos. Agora chegou a hora de eu abrir mão das minhas convicções. Agora chegou a hora de eu abrir mão dos meus conhecimentos. Agora chegou a hora de eu abrir mão da minha reputação na sociedade, porque eu entendo que só Jesus pode trazer a vida da minha filha. Ainda bem, pastor, que eu não tenho nem filha. Amém, irmãos? Mas se você levar essa história para um plano espiritual, quantas filhas de Jairo a gente não tem aqui nessa noite? Quantos problemas você não tem na sua casa, você não tem na sua vida, e que você sabe que só Jesus pode resolver? Está chegando o tempo, está chegando a hora, e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e eles ressuscitarão. Qual é o sonho? Qual é o plano? Qual é o projeto? Não fique em casa esperando não, irmãos. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Eu vim me dar conta essa semana pregando. E por que Lázaro não foi atrás de Jesus? Você já pensou isso? Eu estava pregando essa semana, e aí me veio esse negócio na cabeça. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tudo bem, mas Jesus não passou na casa dele antes? Não conversou com ele antes? Não pregou para Marta, não pregou para Maria, não pregou para Lázaro? E por que eles não seguiram Jesus?
só mandaram chegar Jesus quando a morte também visitou a casa deles. Manda chamar Jesus, que Lázaro está doente. Por que será que Lázaro não seguiu Jesus? Eu também não sei, a Bíblia não diz e eu não vou ficar inventando história aqui. Mas irmãos, o problema é que Jesus passou pela casa, foi recebido na casa, fez amizade com eles. A Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus, mas Lázaro não era discípulo, Lázaro não era seguidor, só era amigo. E quando a doença chegou na vida de Lázaro, Jesus estava longe. E Jesus não parou de fazer o que estava fazendo para ir atender Lázaro. Sabe quem foi que Jesus cuidou? De quem estava perto dele. Em outra versão do evangelho você vai ver Jairo está chamando Jesus para ir lá cuidar da filha dele, mas Jesus para porque alguém tocou ele. Ele primeiro para cuidar de quem está perto. Quem me tocou? Ô Senhor, mas a filha do cara está mais. Não, ela vai esperar lá. Eu vou cuidar primeiro de quem está aqui perto. Eu vou cuidar primeiro de quem está me seguindo. Eu vou cuidar primeiro de quem está aqui do lado. Depois eu vou lá resolver o problema de Lázaro. Que bênção, Lázaro ressuscitou. Irmãos, foi para a glória de Deus. Mas eu acho que depois Lázaro teve que fugir de casa, porque a Bíblia diz que depois que ele foi ressurreto, agora foi que a perseguição veio atrás dele, que os judeus procuravam ele para matar, para que não desse testemunho de que Jesus tinha ressuscitado ele. Eu acho que ele não preferiu ter ficado morto, mas também não foi coisa boa que veio depois. Irmãos, para finalizar, a Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre o profeta Ezequiel, e não levou ele para uma igreja com 10.000 pessoas. A mão do Senhor não levou Ezequiel para uma multidão para ele pregar. A Bíblia diz que o Espírito de Deus levou Ezequiel para o meio de um cemitério, porque mesmo depois que a vida vai embora, ainda ficam os traços da vida que esteve ali, os ossos que estavam ali, a caveira é símbolo da morte. E Ezequiel chega em um vale que tudo que tinha eram ossos secos. E a Bíblia diz que é feita uma pergunta a ele. Diz que o Senhor pergunta a ele: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Profeta. Você é profeta. Você tem a palavra de Deus em sua mão. Quando você fala a palavra de Deus, você está falando aquilo que Deus disse. Você pode profetizar a palavra de Deus. Não estamos falando aqui da profecia de coisas que vão acontecer. Não é sobre isso que estamos falando. Estamos falando sobre você falar palavras que têm poder. Palavras que têm poder. E aí, Ezequiel, o que é que você vai fazer com esse vale de ossos secos? Eles podem voltar a viver? Irmãos, tem coisas que nós não podemos resolver. Existe um limite para o agir do homem. O homem pode cantar bonito. O homem pode explicar um texto bonito. O homem pode pesquisar textos e pode fazer um enredo de uma pregação bonita que você vai sair daqui impressionado. É como a comida, é exatamente como a comida. Você pode chegar na casa de alguém e a pessoa lhe oferecer um prato lindo, e você olha aquilo e acha fantástico, mas você pode comer e aquilo pode não lhe fazer bem. Quantas vezes acontece da gente ir num restaurante, a gente paga caro para comer e vem aquela comida mais linda e saborosa e você come, só dá tempo de você chegar em casa, que a barriga começa a acusar que alguma coisa está errada. E aí você vai passar um tempo meditando ali no vaso, que você se arrepende da hora que comeu aquela comida. É mentira ou é verdade? E fora quando você não consegue chegar em casa, que a tragédia fica pelo meio da rua, no ônibus, e por aí vai.
Você se arrepende do que comeu. Se arrepende ou não se arrepende? Por quê? Mas não estava tão gostoso quando você comeu? Aquilo não lhe alimentou. Aquilo não trouxe proteínas para o seu corpo. Ao contrário, trouxe doença. Irmãos, uma vez eu comi coisa de marisco. Ô, meu irmão, eu vou até lhe dar um conselho. Tome cuidado, irmãos, com marisco. O peixe é até melhorzinho, mas o marisco, o sangue de Jesus tem poder. O marisco eu peguei ele meio na geladeira, meio congelado, não sei como foi que estava, não esperei esquentar direito, que eu tenho o costume de comer comida gelada, eu não me importo. A pizza eu gosto dela até mais no outro dia, quando está na geladeira, eu pego gelado e como. A moça que trabalha lá em casa fica revoltada, que eu peço às vezes para minha esposa deixar minha comida no micro-ondas, já está no micro-ondas, é no prato, é só chegar e apertar o botão, mas eu pego do jeito que está e como, não me importo com comida quente. Tem gente que gosta, né? Para mim tanto faz. Se tiver quente eu vou esperar esfriar. E eu comi, irmãos, um negócio uma vez de um sururu. Irmãos, foi a pior infecção intestinal que eu tive na minha vida. Parecia que tinha um zumbi dentro da minha barriga, querendo sair. Zumbi nó na tripa. Era aquela cólica, irmãos, que você não consegue respirar. Não sei se você já teve dessa. Ela aperta tanto que você não tem força nem para respirar. Eu me tossia no chão, maldita hora que eu comi aquele trem. É assim que a gente fica. Uma vez eu comi uma acarajé com minha esposa, que ela até hoje ainda tem resistência com a acarajé. Comeu eu, ela, meu sogro e minha sogra. Aí de madrugada foi parar eu e ela no São Rafael. Quando a gente vem saindo de manhã, vem chegando meu sogro e minha sogra, trocando plantão. Todo mundo com infecção intestinal triste. Tem comida aqui assim. Você comeu pensando que ia lhe alimentar. Pode esses ossos secos voltar a viver, Ezequiel? Como é que eu vou saber, Senhor? Chegou no meu limite. Eu posso profetizar o que o Senhor manda. Eu sei o que o Senhor tem falado, mas osso voltar a viver, só quem sabe é o Senhor. Por que o profeta responde isso? Isso é para mim e para você. É para a gente se lembrar sempre, irmãos, quando Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Porque o que está aqui dentro está tudo tranquilo. O pastor falou isso aqui na quarta-feira. Aqui dentro aparentemente está tudo bonito, mas o fedor do cemitério, irmãos, está chegando dentro da igreja. O fedor do mundo está exalando. A podridão do mundo. A podridão do mundo já tomou tem tomado uma proporção, irmãos, que Sodoma e Gomorra já está ficando para trás. Aos pecados de Sodoma e Gomorra, irmão, que negócio de pecado de Sodoma e Gomorra. Eu acho que se fosse no tempo de hoje, o pessoal não ia esperar nenhum anjo crescer, já ia ser pedófilo com anjo criança ainda. Que o tempo de hoje está uma destruição terrível. A gente vive no nosso mundo, a gente não tem ideia do que está acontecendo aí fora, irmãos. De abuso sexual, de destruição, de estupro, de suicídio. Você sabia que suicídio é proibido a televisão divulgar? Não, você já viu algum anúncio de jornal? Fulano se suicidou e está lá o repórter filmando, é proibido. Mas está cheio de gente se matando, irmãos. Tem sites hoje ensinando as pessoas a se matarem. A maioria das pessoas que se matam, quando elas vão procurar, a família vai pesquisar, elas já pesquisaram pelo menos 4 ou 5 vezes na internet uma forma de se matar. É comum você andar na rua agora e ver as pessoas todas mutiladas, os braços todos cortados de gilete. Por aí, pela rua, não é dizer mais que é um caso. Não, irmãos, está comum isso no mundo hoje. E nós que somos cristãos, que temos Espírito de Deus, aí alguém lhe pergunta: o que é que nós podemos fazer nesse caso? E a resposta muitas vezes que temos é a de Ezequiel: só Deus sabe. Só que aí Deus não terminou a conversa ali, porque às vezes é assim que nós nos sentimos: eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, não sei, Senhor, como resolver isso. O osso está aí, a morte está aí, está na sua frente, está na sua casa, irmãos. Não, pastor, ninguém está morrendo na minha casa, não. Não está morto fisicamente, mas quantos estão indo para o inferno? É o filho, é a sobrinha, é o irmão, é o marido, está indo para o inferno. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Só tem um jeito.
Você tem que profetizar, irmãos. Mas só profetiza quem tem o Espírito. Porque você não pode profetizar em seu próprio nome. Você não tem autoridade em você mesmo. Está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a minha pregação. Está repreendido, Satanás. Em que os mortos ouvirão o coral da igreja. Em que os mortos ouvirão o maestro Paulo. Está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão o grande teólogo. O teólogo pode até ir para o vale de ossos secos. O coral pode ir também. A organização estrutural da igreja pode ir também. Mas quando disser, e aí, vai fazer o que com os ossos? Só o Senhor que sabe, porque eu não tenho jeito a dar. Em João 14, do 12 ao 17, Jesus disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque está morto, porque não vê e nem o conhece, porque está morto. Mas vocês conhecem, porque Ele vive com vocês e estará com vocês. E você que recebeu o Espírito, faz o que com Ele? E eu respondi, Ezequiel de novo: soberano Senhor, só Tu sabes. E Ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Queria que você ficasse de pé nessa noite.